és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei Davi, não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência, misericórdia, benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou e disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha aqui para mim. Há pessoas que têm cicatrizes no corpo. Foi muito levado na adolescência, foi uma criança muito sadia, correu, brincou, e as marcas estão pelo corpo. Marcas de traumas, marcas de machucados profundos. Mas este homem que nós vamos mencionar o nome aqui hoje à noite, é alguém que não tem apenas marcas no seu corpo. Este homem aqui, a vida o marcou de diversas maneiras. Este moço aqui é um homem com muitas marcas no coração. Mefibosete é o seu nome. Mefibosete, filho de Jonatas, amicíssimo de Davi, por quem a alma de Davi se entrelaçou num amor profundo de amizade. Jonatas, que é filho de Saul, o rei que perseguiu Davi por 13 longos anos. O neto de Saul, Mefibosete, foi alguém marcado pela vida, foi alguém marcado pela dor, alguém que sabe o que é ser marcado pela dor. Ele perdeu o pai Saul, ele perdeu o pai Jonatas, o avô Saul, de forma trágica, catastrófica. Ele perdeu o seu futuro de riqueza. Ele era príncipe, ele era neto do rei, então ele também era príncipe, era da linhagem real. Ele perde o seu futuro real, ele perde o seu conforto, ele perde um futuro de perspectiva, de grandeza, de realeza, de majestade. Ele perde a sua saúde da noite para o dia, ele perde toda a vontade de viver, ele perde toda uma vida de pompa, ele perde de um segundo para o outro, a vida joga ele de um extremo para um outro extremo, a cabeça dele vira um trevo só, porque ele agora recebe marcas de dor. O que é que sobra quando nos resta apenas marcas de dor? Que marcas a dor deixa? Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que sabem o que é dor, ou dores físicas, constantes dores físicas por doenças crônicas. Talvez está sobre a cama agora, no leito de enfermidade, gemendo a noite inteira de dores. Pessoas marcadas no coração, com dores profundas na alma, dores existenciais, de ser injustiçado, de ser jogado fora, de estar à margem da sociedade, de ser um sobrante, como diz dentro da área econômica. Não é alguém que produz mais, não é alguém que gasta, não é um consumidor mais, é apenas alguém agora de escanteio na vida, e é marcado pela dor da rejeição, é marcado pela dor do seu passado, de alguma coisa que fez, ou algo que deixou de fazer, ou algo que foi injustiçado pela vida, e alguém que sabe o que é marca de dor.
Mefibosete sabe o que é marca de tragédia. Ele foi marcado pela tragédia. O avô dele, Saul, um homem que desobedeceu a Deus, tinha tudo para dar certo e deu tudo errado. Um homem que desobedecera ao Senhor e perdeu o trono, perdeu a família, perdeu as amizades, perdeu a comunhão com Deus e com o próximo e consigo mesmo, beirando a loucura. Mefibosete sabe o que é ser marcado pela tragédia, porque o seu pai Jonatas, por mais leal que for a Davi, o seu fim também foi trágico. E este homem, Mefibosete, com 5 anos de idade, 5 anos de idade, minha filha tem 6, é uma criança que já corre, entende muita coisa, é uma criança que quer brincar, uma pessoa cheia de alegria, é alguém tomada por tanta energia, que não cabe em si, tem que extravasar. Agora ele precisa correr, senão muito provavelmente será assassinado, porque na cultura comum, quando se assumia um outro rei, a linhagem do antigo rei toda era exterminada. Davi não iria fazer nada daquilo, mas por medo, a babá de Mefibosete o toma nos braços e sai correndo pelo caminho. E de repente ela tropeça e cai com o guri. A criança cai, não sei se sobre uma pedra, eu só sei que ele fica paralítico, ele fica coxo das 2 pernas, ele não anda, ele perde a saúde, dores infindas, ele é marcado pela tragédia. Ele sai de Jerusalém, de uma casa confortável do palácio, e agora ele vai morar numa terra distante, chamado Lodebar. Lodebar significa não vegetação, ou deserto. Alguns dizem lugar esquecido, lugar de dor, lugar de quem recebeu marcas de tragédia e de dor. Só alguém fugindo de alguma coisa vai para Lodebar. Nem água potável tinha em Lodebar. Conta alguns historiadores que vinha de 37 quilômetros, uma cidade vizinha, de um povoado vizinho, água para dessedentar a sede daqueles que moravam em Lodebar. E ele não é alguém que produz, não é alguém que tem riquezas, herança, ele não tem nada disso, não tem nem saúde. Mefibosete agora depende dos outros para comer, para viver. É uma criança que quando olha da janela, ele vê outras crianças brincando e diz: por que eu não posso brincar? O que aconteceu comigo? Por que as minhas pernas não andam? Mefibosete foi marcado pela dor, pela tragédia. Mas um dia, para este homem agora, sobre um tapete, deitado, esse jovem, um moço já, ele conseguiu casar, por incrível que pareça, teve até um filho. E ele agora está deitado sobre uma maca, sem futuro. Minha vida é isso, eu estou passivo na vida, eu estou deixando a vida me levar, a vida leva eu, para onde eu vou, que plano faço eu? Assim como tem gente talvez aqui dizendo: pastor, eu estou nessa vibe, eu estou nesse espírito, eu estou nesse entendimento, vida leva eu, leva a vida, porque eu cansei de sonhar e me frustrar, eu cansei de fazer planos, não sair do lugar, eu cansei de projetar alguma coisa e ser sempre o frustrado, o desanimado. Será que sou eu o problema? Está lá Mefibosete em Lodebar, em cima de uma maca. Mas um dia Deus planta um pensamento na cabeça do rei Davi. E a semente de pensamento na cabeça de Davi era: você fez um pacto com Jonatas, de que cuidaria da linhagem de Jonatas. Davi se levanta e diz: alguém que sobrou da linhagem de Jonatas, de Saul? Sim, tem um moço por nome Mefibosete. Onde ele está? Está em Lodebar. E Davi diz: manda chamar Mefibosete, eu quero Mefibosete aqui na minha presença. E a partir deste momento, Deus resolve marcar Mefibosete com a sua graça. Não, eu não estou diante de homens e mulheres comuns aqui, eu estou diante de uma família de Deus, que foi profundamente marcados pela graça do Senhor.
Há uma igreja estabelecida na cidade de Presidente Prudente, aqui denominada Casa de Oração para Todos os Povos Central, que não são outros senão homens e mulheres profundamente marcados pela graça e a misericórdia divina. Se eu entrei aqui esta noite, e se você está conectado, conectada comigo nesta hora, não é outro motivo senão, e a causa sui generis, e a causa original de tudo isso é graça, misericórdia e benevolência de um Deus que é pacificador, e Ele está aqui neste lugar, aleluia, e nós podemos adorá-lo na beleza de sua santidade. Deus resolve marcar Mefibosete agora. O homem marcado pela dor e pela tragédia começa a marcá-lo com graça. Aleluia. E pastor, como ele começa a marcar Mefibosete com graça? Primeiro, os olhos do Senhor, eles não estão apenas em Jerusalém. Atenta para isso. O que Deus quer falar comigo e contigo hoje passa por esta linha de raciocínio. Os olhos de Deus não estão apenas em Jerusalém. Jerusalém fica no alto de um monte, é um lugar alto, é a capital mundial da espiritualidade e das religiões. Jerusalém é a cidade de Deus, é a cidade do rei, e os olhos de Deus onde estão? Estão em Jerusalém, mas os olhos de Deus estão correndo toda a terra, e os olhos de Deus contemplam Lodebar. Não é só Jerusalém, Deus também está olhando para Lodebar. Talvez você esteja se sentindo neste lugar onde você está, neste lugar de angústia, neste lugar de privações que você se encontra agora, e talvez eu esteja falando com pessoas em casa, fechados no quarto, deitado na cama, dizendo: eu estou aqui no meu lugar, eu estou aqui no meu cantinho de angústia, eu estou aqui no meu cantinho de depressão, eu estou aqui no meu cantinho de enfermidade, de rejeição, ninguém liga para mim, ninguém gosta de mim, eu estou esquecido de tudo e de todos. Os olhos de Deus devem estar só lá em Jerusalém, os olhos de Deus devem estar sobre os grandes da terra. Ei, Deus me manda dizer algo para o teu coração aqui esta noite. Os olhos de Deus também estão passeando em Lodebar. Os olhos de Deus, como chama de fogo, está olhando para você, para a tua casa, para o teu quarto, para a tua cama, para a tua vida, para o teu coração. Levanta a mão e glorifica a Deus pelos olhos de Deus sobre você. Quando eu começo a falar dos olhos de Deus para a minha vida em Lodebar, não tem como não se emocionar, não tem como sentir a presença de Deus neste lugar, não tem como não se alegrar diante de Deus, de saber que os olhos de Deus não estão sobre os montes apenas, os olhos de Deus também estão nos vales. E se você estava pensando até 15 minutos atrás, pensando o seguinte: será que Deus está me vendo? Será que Deus está me olhando aqui? São 7 bilhões de pessoas no mundo, mas são muita gente, eu numa cidadezinha no interior do estado de São Paulo, será que Deus está me olhando? E Deus está declarando aqui: meus olhos estão sobre Jerusalém, mas estão sobre Lodebar também. Imagine na tua casa: os meus olhos estão fitos em você. Os meus olhos estão fitos em você. Há um olhar esta noite, há um olhar sereno, há um olhar doce, há um olhar cheio de compaixão, há um olhar de graça, há um olhar que faz toda a diferença. Sabe aquele olhar que você sente confiança? Sabe quando você ainda está com os pés trêmulos? Será que eu dou conta? E você olha para o seu pai ou para a sua mãe ou para o seu cuidador, alguém que você confia muito, e só no olhar você recebe uma confiança tremenda. Imagine o olhar de Deus para você aqui, este lugar. Neste lugar onde você está, o olhar de Deus é penetrante. Os olhos de Deus são como chama de fogo, porque Ele é capaz de penetrar juízo. Mas não apenas os olhos de Deus marca o coração de Mefibosete olhando para Lodebar. Os pés do Senhor serão os pés agora de Mefibosete. Mefibosete, os pés dele não funcionam. Ele é paralítico, ele é coxo. Mas agora Deus está dizendo: você acha que você não tem condições de sair de Lodebar?
E é exatamente isso que muitas pessoas dizem para mim: pastor, eu não consigo sair do lugar onde eu estou, não adianta, por mais que eu faça forças, por mais que eu tente, eu pareço um caminhão patinando sobre a lama, eu não consigo. Ei, meu irmão, nem tudo é mérito, nem tudo é força de vontade. Você pode não ter condições de sair daí, mas eu te apresento hoje à noite um Deus que vai dar jeito, um Deus de milagre, um Deus que vai emprestar os pés dele para você, um Deus que tem condições de te tirar do fundo do poço e te trazer para as maiores alturas, um Deus que é capaz de te tirar de Lodebar e te colocar em Jerusalém. Há um Deus que te leva pelo caminho eterno. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, todos os dias da caminhada na vida, te levando, e no momento que você não está aguentando, te pega no colo e te leva voando. O Senhor empresta os pés dele para Mefibosete. Deus vai tirar de Lodebar e levar para Jerusalém. Nem tudo é mérito, nem tudo é esforço próprio. Pastor, por mais que eu me esforce, as pessoas acham que eu sou um vagabundo, as pessoas acham que eu sou um preguiçoso, as pessoas acham que eu sou um passivo na vida. Ei, nem tudo é justiça própria. Ei, meu amado, essa questão e esse conceito de fracasso e sucesso precisa ser discutido dentro das igrejas. Porque algumas pessoas se sentem fracassadas, não conseguiram romper as barreiras financeiras, às vezes, da vida. E está dizendo: por que eu não consigo? Eu me esforço tanto. E pessoas que estão em cima, estão com uma condição financeira muito melhor, às vezes pelo fato de dizer: graças a Deus, graças ao meu trabalho, graças ao meu esforço, eu acordo 5:30 da manhã. Ei, tem gente que acorda 3:30. Está com mais dificuldade que você. Nem tudo é mérito, nem tudo é esforço próprio. Há uma conjuntura de coisas. Esforço, trabalhar bastante, se esforçar para o sucesso, é apenas um elemento de vários elementos e ingredientes para a gente chegar num lugar onde você possa dizer sucesso. E nessa história, você sabia que hoje na China, o segundo maior motivo de suicídio na China é pelo fato de se sentirem fracassados, se sentirem derrotados no empreendedorismo. Porque o Estado ali na China dá uma condiçãozinha para eles e diz: agora empreenda, para enriquecer o Estado, e se enriqueça, vai lá. E agora eles saem empreendendo, trabalhando. O chinês trabalha bastante. E as coisas, quando não andam, porque a palavra empreendedorismo dá essa impressão de que agora eu sou patrão, agora as coisas vão fluir naturalmente. É muita gente que passa apertado, dificuldade, e trabalham muito. Eu conversando esses dias com um Uber, eu peguei um Uber esses dias para ir para a igreja. O moço falou assim: não, para eu conseguir dar conta das minhas contas no final do mês, eu tenho que trabalhar no mínimo 12 horas por dia, pastor. Vai dizer que um homem desse não trabalha? 12 horas, não é apenas esforço. Esforço é apenas um elemento de vários elementos. E essa questão de se sentir derrotado, imagine como Mefibosete se sentia. E assim tem pessoas até mesmo dentro das nossas igrejas pensando: eu sou um fracassado, nada vai para mim. Será que eu sou mole demais? Será que eu sou um derrotado? Será que Deus não me ama? Ei, meu irmão, desperta hoje em nome de Jesus. Há um Deus que está olhando para a tua vida e está dizendo: nem tudo é só esforço pessoal. Calma. Você pode, fazendo um paralelo aí com um papagaio, um pipa, você pode ter um tecido, um papel de seda muito bonito, uma estrutura do pipa muito bonito, ter feito e comprado uma linha muito bacana, mas deixa eu te falar uma coisa: nada servirá. Pode correr um monte, se o vento não soprar, se Deus não enviar o vento. E o Senhor, Ele através da sua palavra, no Salmo 127, Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Você pode acordar cedo,
e pode ir dormir tarde e comer pães de dores, se esforçar bastante. Não é só esforço, a mão de Deus tem que estar ao seu favor. A graça e a misericórdia do Senhor será sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus quer te marcar com algo esta noite, para que você entenda uma coisa: tem que se esforçar, tem que fazer o seu papel, mas entenda, tudo que Deus tem te dado são marcas da graça e da misericórdia do Senhor para com a tua vida. Quem entende isso, diga graças a Deus. Por isso que nem o orgulho de se ter mais, nem a culpa de se ter menos se sustenta diante de um Deus de graça. Nem a culpa de se ter de menos, nem a vaidade de se ter de mais se sustenta diante de um Deus de graça. Porque tem pessoas que dizem um grande sucesso, mas o fruto do trabalho dele é fruto não de trabalho, mas de desonestidade. Isso não é bênção de Deus. Isso não é bênção de Deus. E há pessoas que trabalham com honestidade, com fervor. Homem e mulher de Deus, eu conheci muitos, cheio do Espírito Santo de Deus, podem não ser considerados os maiores sucessos na revista Forbes, mas é conhecido lá no céu como um filho obediente, cheio da graça do Senhor. Quem entende isso, diga amém. Tu és um filho de amor, um filho de graça. Hein? Eu entendo esta noite o que significa graça, porque agora, quando se aproxima Mefibosete de Davi, Davi diz: tu és Mefibosete? Sim, sou eu. Ele diz: Mefibosete, você não tem condições, mas eu tenho. Você não tem condições de sair de Lodebar, mas eu tenho. Você não tem posses, mas eu tenho. Você não tem estrutura, mas eu tenho. Você não tem saúde, mas eu tenho. E tudo que eu tenho agora também é seu, Mefibosete. A partir deste momento, tudo que eu comer na minha mesa, você vai comer também. E tudo que era do seu pai Jonatas e do seu avô Saul, eu estou restituindo a você agora. E todos os empregados que era do seu avô Saul vão trabalhar para você, e você vai poder se sustentar aqui em Jerusalém. Sabe por quê? Porque quando Deus resolve abençoar, a bênção de Deus é completa, meu irmão. Se você tem recebido algo da parte do Senhor e está faltando um pedaço, saiba de uma coisa: ainda tem um outro pedaço para chegar, porque o meu Deus, quando abençoa, a bênção é completa. É completa. E Deus, através de Davi aqui, está restituindo tudo para Mefibosete. E eu acho lindo isso, porque o sustento vem de Deus. Neste tempo de pandemia, de desastre econômico, de grandes projetos caindo, se desfacelando, indo a bancarrotas, degringolando a cada dia, o Senhor está falando para mim e para você algo muito importante aqui esta noite. Ei, quem te sustenta sou eu. Quem te suporta sou eu. Quem te ajuda sou eu. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. É o Senhor que te sustentará com mão forte. Será que você pode aplaudir esse Jesus de milagres? Sou eu quem te sustento. Fica de pé comigo na presença do Senhor nesta hora. Ele recebe terras, ele recebe empregados, ele recebe o sustento de Deus. A bênção quando vem, meu irmão, vem grande. A bênção de Deus quando vem transbordante, a ponto de Mefibosete. Imagine eu e você aqui, um homem acostumado com dores, o homem acostumado com tragédias na vida, e agora alguém abençoando ele desse jeito. Mefibosete está morrendo de medo, irmã Elza. Mefibosete está tremendo de medo. Não vou dizer que estava tremendo as pernas, que ele era coxo, mas os braços dele estão tremendo de medo, dizendo: é muita coisa, eu estou desconfiado, o que está acontecendo aqui? Não é possível que eu estou recebendo tudo isso. Tem gente assim também, começa a receber as bênçãos de Deus e começa a ter medo, começa a ter receio das bênçãos de Deus, porque é muita coisa, há muito medo. E Davi diz para Mefibosete: ei Mefibosete, não tenha medo. Versículo 7, não tenha medo. A partir de agora você vai sentar na minha mesa e vai comer do que eu comer. A partir de agora você vai receber o sustento que vem do reino.
e do trabalho dos seus empregados. Meu Deus, você consegue entender isso que Deus está falando contigo aqui agora? Será que você consegue entender o que Deus está ministrando no coração agora? Será que você pode tomar posse desta palavra profética para a tua vida e para a tua existência agora? Meu Deus, sabe o que eu lembro? Eu lembro do Salmo de número 23, que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. E ainda que eu passe por Lodebar, pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. E agora o versículo 5 diz exatamente o que está acontecendo com Mefibosete: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice, vinho, alegria, o meu cálice transborda. Certamente que a misericórdia, levante as mãos, a benignidade do Senhor, a graça do Senhor me seguirão por longos dias, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Fique com a sua mão levantada agora em nome de Jesus, enquanto nós louvamos ao Senhor com o hino. Aleluia. Levante as tuas mãos. Deus está falando conosco aqui. A graça dele, a misericórdia dele, aleluia, não é apenas por você, é pelo pacto de Jonatas. Ei, meu irmão, todas as bênçãos de Deus sobre a tua vida não é só pelo amor de Deus com a tua vida, não. É o pacto na cruz do Calvário. A cruz do Calvário, este pacto de sangue, ele consegue garantir para você qualidade de vida, graça, misericórdia, sustento. É por causa do sangue de Jesus que você pode descansar. É amor de Deus, é lógico que é amor de Deus, mas vai muito mais além ainda. É um pacto de sangue que Deus fez com Jesus Cristo, e isto lhe garante vitória. Levante a tua mão e glorifique ao Senhor, louvando a Deus com este